pessoal, a história do Benjamin, poemas com desenhos e músicas do autor Biagio D'Angelo, ilustração da Thaís Beltrame pela editora Melhoramentos, é uma história muito especial, assim como cada leitor ou cada ouvinte que para um pouquinho para prestar atenção nessa história. É uma narrativa que traz muitos desafios, muitas experiências na vida desse pequeno menino, mas também vivências simples e complexas nesse cotidiano tão desafiador que é a própria vida. Então, uma simples ida à escola, a apresentação a uma professora, assim como o relacionamento que ele estabelece com ela, vai ser para ele sempre motivo de muita energia, mas também de muita recordação. Então, essa é uma obra que traz, de uma forma bastante poética, algumas questões para a gente pensar juntos sobre ela. Bem, essa história ela faz parte do nosso projeto, um projeto que eu coordeno na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que se chama de Linhas, Outras Histórias e Novas Memórias. Nós temos uma página no Facebook e fica o convite para todos e todas vocês conhecerem e passarem a acompanhar o projeto, que tem contações livres para quem quiser participar, contações de histórias, às quartas-feiras, às 18h30, nessa mesma página do Facebook. É só procurar por De Linhas, Outras Histórias e Novas Memórias e acessar a live na quarta-feira, às 18h30, que vocês poderão participar com a gente, ouvindo outras histórias tão importantes e tão simbolicamente construídas como essa do Benjamin. Divirtam-se, aproveitem a história e fica o convite. Até lá! Meu nome não é Benjamin. Os meus pais me deram um nome mais difícil de ser pronunciado. Ninguém consegue pronunciá-lo. No começo eu não gostava nada desse nome, mas depois meus pais começaram a me explicar onde tinham ouvido o som do que seria o meu nome, o porquê de me chamarem assim. As histórias, lendas, chuvas que estavam atrás de poucas letras. Eles não ouviram meu nome na televisão, nem no rádio. Eles leram nos livros. Os livros, sim, eles falavam claro. Bom, mais ou menos, porque não entendia muito deles. Lembro que, quando íamos à casa da vovó, ficava sempre muito impressionado com uma gata cinzenta, que parecia esperta e inteligente. Ela também tinha um nome, mas, por quanto esteja me esforçando, eu não consigo me lembrar. Essa gata me foi daninha. Uma vez, quando me atrevi a cumprimentá-la mais de perto, olhando na sua cara suspeitosa e tristonha, me deixou asmático. E foi outro começo na minha vida. Ela não me arreou, não. Só me disse, com os olhos soberanos, que era seu território e eu estava fazendo uma invasão. Haveria de responder com outras batalhas. Mas eu nunca tive garras de guerrear. Não, nada disso. Eu gostava de calma, de paz, de canção de berço, que muito me encantavam. E depois, com essa asma, não se podia fazer nada. Nem jogo de futebol, nem jogo de polícia e ladrão, nem pular o carnaval. Qualquer movimento excitado do meu corpo tornava-se sempre um tremer por causa do ar que não entrava. Até certo tempo dizia que era chato, bastante chato. Mas depois acostumei. Nada a fazer, o ar não entrava, não queria. O doutor Caraluna, velhinho magrinho, que parecia que a esposa dele não lhe dava boa comida, dizia à minha mãe:
A senhora fique tranquila. Quando começar a desenhar, tudo vai passar. Será? Eu esperava. Eu não tenho problemas em esperar. Esperar faz adulto. A gente muda com esperando. Gerúndio de paciência. Chegaram vários verões. Muito sol, muito mar. O ar gostava mais de entrar em mim. Eu dormia bastante bem, com as janelas entreabertas e o som do mar e do vento nas conchas marinhas. Era tudo uma beleza. Quando termina o verão, sempre se sabe. Começa uma estação meio estranha. A escola. Bom, na verdade da escola eu gostava. E muito. O que fazer em casa o tempo todo? A televisão? Eu adorava. Mas não tinha programas bons às 8 da manhã. E as perguntas eram abundantes sobre tudo, que mãezinha não conseguia responder a todas. A escola era uma boa dica para saber mais. Na estação meio estranha, começam as chuvas e o frio. Entrou na aula um dia, com muito vento e muito barulho fora das janelas, uma professora nova, com uma cara de velha antipática e os olhos pesados, como de alguém que nunca tinha dormido. Todo mundo dizia que era a mestra Doroteia. Mestra de quê? De desenho? Não acredito! Uma mestra de desenho? Podia por fim aprender a desenhar. E o ar ia entrar nos meus pulmões, no meu estômago, na minha cabeça. Doroteia assustava pela cara de tronco de árvore que tinha. Tanta gente tem cara de velho, mas não é como a Doroteia. Ela sim gritava e as cadeiras tremiam, feito um terremoto. Ela usava giz de várias cores no quadro, mas não desenhava. Era pior que o Fábio. Fábio era meu amigo. Hoje é encanador e ganha um monte de dinheiro. Mas o Fábio era um desastre em matemática, na língua, nas letras, nas ciências, no desenho. Para o Fábio era muito pesado ir à escola. Ele era inteligente por natureza. Ele dizia que não precisava ir à escola, mas só porque não era bom. A mestra Doroteia desenhava pior que o Fábio. Eu não gostava nada dos seus arcos e linhas. Nunca pude aprender a fazer nada. Ela não gostava muito de mim, porque não conseguia me chamar pelo meu nome. Para ela, eu era o Benjamin. Novo nome, novo batismo. O Fábio morria de rir, e eu, porque ele dizia que ela esquecia o nome dos filhos dela. Aliás, ela tinha filhos? Nunca falava deles, mas sim, ela deveria ter. Benjamin, meu querido, outra vez desenhou a mesma casa, a mesma árvore, a mesma chuva? Como pode? Não tem ideias? Que estrago! O Fábio gostava das minhas chuvas, das cores que eu utilizava, e minha mãe também. E meu pai era um fã absoluto dos meus desenhos. Ainda bem, né? O meu irmão, ainda um pouco sem juízo, esparramava por brincadeira nos meus desenhos a geleia de morango de que ele e eu também tanto gostava.
Era um toque de escarlate no desenho. Bom, na verdade eu não gostava, mas era meu irmão menor. Me fazia rir com aquilo, sabe? E portanto, o que fazer? A Doroteia insistia, delirava. Benjamin, meu filhinho, Esse meu filhinho parecia dito sempre pela mesma atriz vilã. suas paisagens são geométricas. Não vê que tem figuras redondas, desarticuladas? Mas eu via que tudo parecia um perfeito triângulo isósceles, um paralelepípedo, um círculo ordenadíssimo. Embora não sempre círculo. Fazia muitas carinhas que riam. A Doroteia dizia que eu me repetia. Um dia, muito mais tarde, descobri que grandes pintores desenhavam geometrias. As caras como quadrados, as casas como trapézios, as figuras como linhas de fósforos e o sol como andorinha. Lembro o nome, mas não sei se lembro bem. Picasso ou Picasso, um ou dois S's. Há que procurar na enciclopédia. Ele era grande. Todo mundo sabe. Isso me consola. É certo que ela, a Doroteia, falava muito alto. Benjamin, meu bem, Esse meu bem parecia dito sempre pela boca enorme da mesma atriz que faz a vilã. vamos ver um pouquinho aqui. Essa boneca, o que seria? Ah, a sua amiguinha linda? Está seguro? A sua amiguinha linda não é assim. Isso aqui parece uma caneta. Eu gostava muito da Linda, que era magra e tinha uma cabeleira preta bem bonita. E se me parecia uma caneta, era que eu a via assim, com todo o meu afeto. Também para o Fábio, a Linda parecia uma caneta. Asma não passava. Teria razão, doutor Caraluna? Um dia aconteceu uma catástrofe num lugar longe de nós. Eu não podia imaginar o que significaria uma terra que treme, até destruir casas, terrenos, pessoas. Mas essa catástrofe, se assim posso dizer, nos trouxe um bom presente. Se assim posso dizer. A prima da Linda, com dentes para fora e óculos vermelhinhos, chegou sã e salva com a sua família desse lugar onde a terra tinha tremido. Ela se chamava Rosália. A Rosália foi um verdadeiro presente. Ninguém de nós pôde perguntá-la sobre a experiência da terra que falta embaixo dos pés. Não é justo. Não é bonito. Dizia minha mãe, sempre cuidadosa com tudo. E pelo menos eu e o Fábio obedecemos a essa proposta. Era como saber um segredo em silêncio. Nós sabíamos, já sabíamos, mas não falávamos. Hoje vamos aprender a desenhar coisas gostosas, como um ovo na panela ou um bolo de aniversário igual aquele de loja.
É muito fácil, todo mundo vai aprender. A Rosália era melhor que a Doroteia. Disso, toda a classe pôde se dar conta de imediato. Desenhava rapidamente, explicando como se podia fazer, por exemplo, uma panela com ovo frito ou um bolo de chocolate que parecia feito numa loja. Eu já desenhei o meu ovo frito e o meu bolo de aniversário. Eu quero que cada um faça o seu desenho e eu quero ver os talentos de vocês. A Rosália me ensinou a fazer bonecos. Uma família inteirinha, com cores alegres, sorridentes, com animais, coelhos, cães, colibres, uma casa com jardins e outras coisas. Dentifrícios, guarda-chuvas, aeroplanos. A Rosália Me disse um dia minha mãe. é sobrinha de um pintor famoso. É por isso que também sabe desenhar. O bonito de Rosália é que ela não desdenhava em nos mostrar como desenhava. E a gente aprendia. A professora Doroteia, acho, devia estar um pouco enciumada. A minha especialidade era fazer barcos. O que me chamava a atenção no barco era que, em definitivo, ele era um trapézio ao contrário, nem menos nem mais. No barco, sempre colocava passageiros. Eles viajavam por mares inexplorados, azuis, com um toque de preto se quisesse que o mar fosse com tempestade. Ficava encantado com o barco. A Rosália adorava os meus barcos e inventava história. A mais bonita, mas não tenho tempo de relatá-la toda. Bom, era aquela em que o Fábio era capitão de um barco que se salvou de uma tempestade, igualzinha àquela que aconteceu perto da minha casa em um inverno cinzento e perigoso. E agora, quem poderá nos defender? Fábio, o capitão do barco! Êêê! Bom, agora que terminamos, cada um vai fazer um desenho para essa história linda que acabamos de contar. Estava para terminar o ano escolar. O Fábio me disse um dia que tinha ouvido que a Rosália ia se mudar novamente, porque toda a família dela e do seu tio, pintor, estavam em outro lugar, ao norte. Um nome misterioso que quis esquecer. Não podia acreditar. Por que nos separar se ela tinha me prometido desenhar ainda coisas novas e inesperadas? Como um arranha-céu, daqueles que a gente vê na televisão, com muita gente trabalhando dentro, ou um leão com a sua família, tomando café da manhã na selva. Foi uma fortuna saber, no último dia, que a Doroteia não aceitaria voltar à nossa escola novamente. O Fábio me avisou de não ir sozinho e de esperar que a reunião com todos os alunos, os mestres e o diretor terminasse. Era verdade. A Doroteia ia embora. O Fábio e eu regressamos a casa conversando como adultos sobre o assunto da separação. Da Doroteia, problema nenhum. Mas da Rosália, isso sim que era doloroso. A Rosália nos deixou com muitas lágrimas dela, enquanto nós aguentávamos, porque éramos meninos. Mas tínhamos uma mistura misteriosa de vontade e coragem. Bom, como presente dela, achamos perto de nossos livros uma antologia de desenhos.
entre os quais uma xícara de chá quentinho, de cuja fumaça subia um milagroso caleidoscópio de imagens. E o violoncelo, enorme quanto toda uma página, grande, da cor da madeira do armário do quarto de pai e mãe. Foi uma revelação esse desenho. Na verdade, eu não sabia disso quando vi o violoncelo. É que comecei a tocar esse instrumento e agora já são quase 10 anos que estudo e toco. Foi o desenho da Rosália ou foi uma brincadeira da vida? Gosto muito de violoncelo. Acho que se me tornar compositor, vou dedicar a minha primeira música a Rosália. Embora não saiba onde ela está morando. O Fábio está me chamando. Bonifácio, depressa! Anda antes que o trem parta. Não vai ele nos esperar. Corri o quanto pude. Com a dor da distância, eu respiro que parecia o miau-miau de uma gata. Falando nisso, minha asma ainda não passou. Meu nome é Luana, eu sou pedagoga e mestre em educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e eu faço parte do projeto de Linhas, Outras Histórias e Novas Memórias. E eu quero dizer que foi um prazer compartilhar a contação da história do Benjamin com toda a equipe da APAE, com os professores, com os educandos e com as famílias desses educandos nessa Semana da Pessoa com Deficiência, que é uma semana importantíssima para a gente refletir sobre a inclusão desses educandos e principalmente porque no dia 22 de agosto nós comemoramos o Dia do Educador Especial. E eu penso que a história do Benjamin é uma grande homenagem a essas educadoras por retratar a Rosália e a Doroteia, que no meu ver são a mesma pessoa, como personagens que nos fazem lembrar dos educadores especiais que com muito carinho dão o melhor de si para os educandos. Então eu queria deixar um grande beijo para esses profissionais e agradecer esse espaço, né, de contação, de reflexão que nos foi proporcionado através do convite da APAE. Um grande beijo para todos. Olá, me chamo Brenda Cristina, sou graduanda de Serviço Social pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou bolsista do projeto de extensão de Linhas, Outras Histórias e Novas Memórias. E estou aqui para agradecer a vocês e falar que foi um enorme prazer compartilhar a contação de uma história tão rica e tão necessária como a do Benjamin, né, com todos vocês, com a equipe, professores, familiares, amigos e educandos da APAE. E especialmente nessa semana da pessoa com deficiência, né, que, como dito pela Luana, é uma semana importantíssima para a gente refletir, para a gente debater sobre a inclusão desses educandos, né? E em especial num momento onde a educação vem sofrendo com tantos ataques, com tantos cortes, né? Com constantes sucateamentos também. Então eu queria reforçar, né, esses agradecimentos, reforçar essas reflexões, e penso que a história do Benjamin também mostra também pela magia da imaginação a importância
né, da realidade, né, desses educadores, especialmente do educador especial, né, representado aí na figura da Doroteia e da Rosária, né, que também ao meu ver são a mesma pessoa. Então, muito obrigada à PAI pelo convite, pelo espaço, por toda essa oportunidade. E queria deixar também todo o meu carinho, toda a minha admiração, todo o meu respeito aos educadores especiais. E um beijo a todos, aos educadores, a toda a equipe da PAI, a todo mundo que esse vídeo chegar de alguma forma, aos educandos, aos seus familiares e amigos.